o arrependimento e o perdão. É-nos ensinado que devemos perdoar para sermos perdoados. É preciso que nos arrependamos das nossas faltas, dos nossos pecados, para que Deus, que é misericórdia infinita e perdão absoluto, perdoe as nossas faltas. E muitas pessoas, ainda nos tempos de hoje, têm um entendimento equivocado do arrependimento. Para estas pessoas, basta o arrependimento puro e simples, feito de coração, para que Deus, que é misericórdia infinita e perdão infinito, perdoe as nossas faltas e que tenhamos graça diante dele. Mas não é bem assim. Não basta o arrependimento durante a vida para que o culpado tenha as suas faltas perdoadas. Imagine um criminoso, um estuprador, assassino, ladrão, que praticou maldades. No fim de sua vida, ele se arrepende de todos os pecados, se arrepende de todas as suas faltas e se arrepende de coração. É justo que ele seja absolvido das suas faltas? Como ficam as faltas cometidas no passado? São apagadas simplesmente? No Livro dos Espíritos, questão 999, afirma que o arrependimento concorre para a melhoria, mas ele, o culpado, precisa expiar as faltas do passado. E no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, afirma: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas ele sozinho não basta. É preciso expiar e reparar as faltas. E no mesmo capítulo 7 deste livro, afirma que são 3 condições necessárias para que se apague os traços de uma falta e as suas consequências. São elas: o arrependimento, a expiação e a reparação das faltas. Estas 3 condições para que se apague os traços de uma falta e também as suas consequências. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências das faltas cometidas, tanto na existência passada, na presente e na vida espiritual. E como se dá a reparação das faltas? Praticando o bem no sentido contrário a tudo aquilo que fez de mal. Fazer o bem a quem fez o mal. Sendo humilde quando se foi orgulhoso. Sendo brando quando se foi duro. Sendo trabalhador quando se foi preguiçoso. Sendo útil quando se foi inútil. Sendo moderado quando se foi resoluto. Sendo benevolente quando se foi malévolo. Dando bons exemplos quando se deu maus exemplos. Isso é reparar as faltas. Agora atentem para o seguinte fato: se diante das leis dos homens este princípio não existe, do criminoso ser absolvido apenas porque se arrepende das faltas cometidas, que dirá então da justiça de Deus? Podemos dizer que a justiça de Deus é inferior à justiça dos homens? Um criminoso, um estuprador, ladrão e assassino que praticou maldade ser absolvido apenas porque se arrepende? Não seria uma grande injustiça? E como fica a misericórdia infinita de Deus?
podemos afirmar com toda certeza: a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado, ao qual perdoa, não está exonerado. Enquanto não estiver quite com a justiça de Deus, sofrerá as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita de Deus, é preciso entender que Deus é inexorável e que deixa sempre aberta uma porta ao arrependimento e uma volta ao bem. Se Deus não fosse misericordioso para com o culpado, não seria infinitivamente bom e, portanto, não seria Deus. Para que ele ia criar uma lei do perdão para os homens se ele mesmo não perdoasse ou não devesse perdoar? Portanto, Deus perdoa a todos sem restrição, mas eles precisam passar pelo processo do arrependimento, da expiação e da reparação das faltas. Somente assim o espírito pode progredir, se despojando de suas faltas e suas máculas e achando graça diante de Deus. No entanto, nada disto adiantaria se as penas fossem irremessíveis. Não adiantaria o arrependimento, a expiação nem a reparação, pois o espírito seria condenado pelas faltas cometidas e não teria mais nenhuma chance de voltar ao bem. Não é a justiça mais inexorável, nem aquela que deixa toda falta impune. É aquela que tem a conta mais rigorosa do bem e do mal, que recompensa um e pune outro na mais equânime proporção. É a justiça que não se engana. Vamos citar aqui 7 leis que formam a grandeza, a magnitude da justiça de Deus. Primeiro, o livre-arbítrio, podemos afirmar, faz parte da justiça magnânima de Deus. O que há de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? O homem é livre para escolher qual caminho vai seguir e sabe que a sua escolha traz consequências que tanto podem ser benéficas como maléficas. A ele foi entregue a responsabilidade pelos seus atos. Existe algo mais justo do que isso? Responder pelos seus atos praticados. O homem é o artífice do seu próprio destino. Ele pode prolongar o seu sofrimento pelo seu endurecimento no mal, ou pode abrandá-lo, buscando se melhorar, se arrependendo, expiando e reparando suas faltas. Mas o livre-arbítrio vai gerar também outra lei que faz parte da justiça magnânima de Deus. É a lei de causa e efeito, ou lei do karma. É aquela lei que afirma: você vai colher o que você planta. Você não tem além nem aquém do que merece ter. Cada um vai colher justamente o que plantar. A colheita, aliás, a semeadura é livre, mas a colheita será necessária. O livre-arbítrio, uma lei magnânima de Deus. A magnitude da justiça de Deus também se revela pela lei do progresso. Deus podia ter feito os espíritos perfeitos, sem sofrimento e sem dor, sem nada para expiar. Se não os fez assim, foi porque entendeu, através de sua onisciência, de sua sabedoria infinita, ele quis que a lei do progresso fosse a regra geral.
Se Deus tivesse feito os espíritos perfeitos, eles nada teriam a adquirir, nem conhecimento, nem imoralidade. Pela lei do progresso, toda alma, todos os espíritos têm a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que ela tem de mal. Tudo depende do seu esforço e da sua vontade. Disso resulta que o futuro não está fechado a ninguém. Nenhum espírito deixará de evoluir nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma inferioridade eterna e escaparia da lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Conforme o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, afirma: a lei do progresso não é uma teoria, ela é um fato, constatado pela experiência. É uma lei natural, é uma lei divina. Veja o que diz no capítulo 6, item 21. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros não teriam jamais visto o céu, se tivesse morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão. Se eles fizeram o mal e mais tarde fizeram o bem, é que se tornaram melhores, então progrediram, então houve progresso. A lei do progresso é um fato incontestável, está presente na natureza, em tudo nesta vida existe a lei do progresso. A humanidade, embora muito lenta, está em progressão. O ser humano, o espírito, está em progressão para a perfeição. Muito longe se encontra, mas ele vai caminhando, passo a passo. Vemos aí a evolução da tecnologia, vemos aí o avanço da ciência, vemos aí sempre evolução, sempre progresso. A lei do progresso comprova a magnitude da justiça e da sabedoria de Deus. A igualdade absoluta na criação dos espíritos é mais uma demonstração da grandeza da justiça de Deus. Deus criou todos os espíritos em igualdade absoluta. Isso faz parte da sua justiça infinita. Nenhum espírito foi criado melhor nem pior do que outros. Todos foram criados simples, ignorantes e imperfeitos. E todos terão que passar pela fieira da inferioridade. Mas todos têm o mesmo ponto de partida e as mesmas oportunidades e condições para que progridam, para que atinjam a perfeição e consiga atingir o objetivo providencial de Deus, que é a felicidade suprema. Deus quer a felicidade de todos os espíritos. Não criou espíritos destinados a serem infelizes ou espírito destinado ao castigo eterno. Todos merecerão a felicidade suprema pelo mérito das obras. Outra demonstração da justiça infinita de Deus é a felicidade pelo mérito das obras. É este o objetivo de Deus. Deus quer que todos os espíritos atinjam a perfeição e conquistem a felicidade pelo mérito das obras. Deus não faz felizes sem fadiga. Fez da felicidade o prêmio do trabalho e não um favor. Não criou seres, espíritos, privilegiados, uns mais do que outros. Seria uma injustiça que alguns espíritos privilegiados conquistassem a felicidade sem mérito, enquanto outros só conquistarão
a felicidade suprema, depois de avançarem, de evoluir e atingir a perfeição pelo seu esforço pessoal. A conquista da felicidade suprema é o objetivo providencial de Deus, mas essa conquista terá que ser feita pelo merecimento. Portanto, a felicidade pelo mérito das obras é mais um exemplo da magnânima justiça de Deus. A inexistência das penas eternas ou castigo eterno. Deus não impõe o castigo eterno aos espíritos. Se Ele é amor supremo, justiça absoluta, seu perdão também é infinito. Como Deus ia impor o castigo eterno aos espíritos, se os criou simples, ignorantes e imperfeitos? Ele haveria de saber na sua onisciência, ele haveria de saber previamente que esses espíritos cometeriam faltas, porque os criou imperfeitos, e somente um ser imperfeito é capaz de errar e cometer faltas. A doutrina das penas eternas é, por consequência, irreconciliável com a perfeição infinita de Deus e com a lei do progresso. Logo podemos concluir: se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Se a condenação eterna existe, então Deus não seria perfeito, o que não é o caso. Deus deu os meios para que o espírito possa se arrepender, expiar, reparar suas faltas, evoluir e crescer. E isto só é possível através de outra lei. Esta é uma das mais que consagra a grandeza da justiça de Deus. É a pluralidade das existências, a reencarnação, que é essa oportunidade que Deus nos oferece para que possamos evoluir, progredir para a perfeição e aí então conquistar a felicidade suprema, que é o objetivo providencial da criação. A palavra salvação vem do latim salvatio e significa salvamento, libertação, esconjuramento de um perigo eminente, remissão dos pecados. Quando pensamos na ideia de salvação, logo pensamos na ideia de pecado e de um Salvador. Salvar-se é libertar-se de algum perigo iminente. Este perigo iminente seria o castigo eterno devido ao pecado. No entanto, não podemos salvar a nós mesmos. Precisamos de um ente divino. Esse ente divino seria Jesus Cristo, que vai nos livrar do pecado e do castigo eterno. Sem Jesus Cristo não haveria salvação. E a salvação não é pelo mérito das obras, mas pela graça. E a Bíblia confirma isso em Efésios 2, 8, 9. Lá está escrito, abre aspas, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fecha aspas. É isso. A salvação que Jesus oferece é pela graça, não pelo mérito das obras, conforme essa passagem. Esta é a ideia que formamos de salvação. Mas quem será salvo? E quem será condenado? O que fala a Bíblia? Em Marcos 16:16 afirma, abre aspas,
Quem crer nele e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Veja, para ser salvo é preciso crer em Jesus e ser também batizado, conforme afirma essa passagem. E em João 3,18 afirma: aquele que crê nele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Prestou bem atenção? Aquele que crê nele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Agora vejam em Jó 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Fecha aspas. Vejam só, aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida eterna, e ainda por cima a ira de Deus sobre ele permanece. É um Deus irado, um Deus enraivado, um Deus que tem raiva, ira. Isso é humanizar Deus, é colocar sentimentos humanos em Deus, que é amor supremo, que é justiça absoluta, que é misericórdia infinita. Um Deus que tem ira. Veja, a ira de Deus sobre ele permanece apenas pelo fato dele não crer em Jesus Cristo. Agora, surge uma questão. Só será salvo quem crer em Jesus Cristo. Então essa salvação é restrita apenas aos cristãos. Como fica então os budistas, os hindus, os próprios judeus que não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador? Como é que fica o resto da humanidade que não acredita que Jesus é o Salvador e não acredita que Jesus é Deus? Por essa linha de raciocínio, por essa linha afirmada na Bíblia, todos serão condenados. Mesmo que não sejam pessoas do mal, que só pratiquem o bem, mesmo assim serão condenados, porque não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Esta ideia de salvação pela graça de Jesus também fere o atributo de Deus de justiça infinita, pois neste caso, Deus tem preferência apenas aos que crerem em Jesus. Assim, somente cristãos serão salvos, todos os demais condenados. Judeus, budistas, espíritas, hinduístas, todos serão condenados ao castigo eterno, única e exclusivamente porque deixaram de acreditar em Jesus como seu Salvador, mesmo que tenha mérito das obras. Esta ideia realmente está condizente com a justiça de Deus, que criou todos em igualdade absoluta, que deu a todos as mesmas condições, as mesmas oportunidades de evoluir, de crescer rumo à perfeição, que fez a felicidade suprema como um prêmio, não como um favor, mas pelo mérito, que fez da felicidade o prêmio e não um favor, cujo objetivo providencial da criação seria a felicidade de todos os espíritos, mas pelo mérito das obras. O que diz então a sua razão? O que podemos entender o pecado? Pecado é uma palavra oriunda do latim pectum, que significa uma falta moral, uma transgressão consciente, voluntária
de um mandamento religioso. Podemos resumir dizendo que pecado pode ser entendido como a violação de uma lei divina. Afirmamos aqui que não existe o pecado. O que existe é o bem e o mal. Mas o que é o bem e o que é o mal? O bem é tudo aquilo que concorra para o progresso do homem. Que concorra para o progresso do homem rumo à perfeição. E o mal é tudo aquilo que atrapalhe. A questão 630 do livro dos Espíritos afirma que o bem é tudo que está de acordo com Deus. Tudo que está de acordo com as leis e os preceitos de Deus é um bem. E o mal é tudo aquilo que vá em contrário. Portanto, o bem e o mal é o que existe. E o bem e o mal são escolhas conscientes e voluntárias. A ideia do pecado está ligada geralmente à ideia de um Salvador, que vai livrar você do pecado e do castigo em consequência desse pecado. O bem e o mal existem e são escolhas. E suas escolhas traz consequências, benéficas ou maléficas. O homem não escolhe o caminho do mal de maneira inconsciente. Ele sabe que essa escolha lhe trará consequências futuras, consequências dolorosas. Por que continuar com a ideia de pecado, se o que vale para o espírito é a lei do retorno e do livre-arbítrio, subordinando-os não à esperança de uma salvação pela graça, não ao temor de um castigo eterno, mas à própria consciência, que pode demorar, mas um dia lhe mostrará o mal praticado. É isso aí, meus amigos e amigas. Por hoje é só. Desde já, um convite a todos para estarem comigo no nosso próximo vídeo, a edição 55. Será a penúltima. Estamos encerrando esta série na trilha da reencarnação, que durou bastante tempo. Foram 55 vídeos até o presente momento. Aliás, até o presente momento 54. O próximo será o 55 e o final, o último vídeo. No nosso próximo vídeo, a gente vai tentar responder questionamentos, perguntas muito importantes sobre a reencarnação. Você se lembra, ouviu, se alguém fez 55 vídeos falando exclusivamente da reencarnação? Acredito que você só vai encontrar neste canal 55 vídeos detalhados, com muito trabalho, muito estudo, muita reflexão, muito trabalhoso, cansativo, mas feito com muito carinho. 55 vídeos, serão um total de 56 vídeos falando deste tema. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, que será o penúltimo. Até lá!